Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos falar de uma planta suculenta, a Echeveria. Você conhece essa planta? Você sabe cultivar essas plantas? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte. Muitas solicitações sobre essa classe dessa planta, Echeveria, tem sido enviado pelo meu Instagram ou aqui mesmo. Muita gente tem perdido essa planta, tá? Até em termos de desespero, o pessoal pediu, me solicitou esse vídeo. Então eu vou fazer um vídeo geral sobre a Echeveria. Tem muitas informações aqui, tá certo? Fique até o final do vídeo que a gente vai passar muitas dicas, tá? Com essas plantas suculentas para que você cultive melhor as Echeverias. Algumas pessoas me enviaram várias fotos, né, e perguntam por que a dificuldade de cultivar Echeveria, tá certo? Essa planta, né, eu vou mostrar daqui a pouco algumas fotos, porque são mais de 180 espécies de Echeverias, e isso sendo, na verdade, descoberto novas espécies ainda. Então, a gente acredita que existem em torno de 200 espécies de Echeverias. Existe também o cruzamento de várias espécies de Echeverias e já temos, né, diversas cultivares, variedades, tá, híbridas dessa espécie. A gente acredita que exista mais de 2.000, tá, variedades de Echeverias sendo comercializado pelo mundo, tá certo? Então é muita coisa, né? Então vamos comentar um pouquinho dessa parte técnica também do cultivo. Eu gosto de falar a parte da origem dessas plantas. Qual é o local da sua origem, ok? Então a Echeverias, ela está distribuído basicamente no continente americano, tá certo? Então nós encontramos Echeverias na sua natureza, desde o sul dos Estados Unidos, né, tá certo? Passando aí pela América Central,
tá? E principalmente aí México, tá certo? E também América do Sul. Alguns países da América do Sul, tá? Foram encontrados já catalogado algumas espécies de Echeveria. Em cima desse primeiro fator que a gente precisa, na verdade, ponderar todo como é que deveria ser o cultivo dessas plantas, tá certo? A Echeveria, pessoal, ela é da família Classulácea, tá certo? Eu vou comentar de algumas outras Classuláceas, eu já comentei, eu vou deixar aqui no izinho para vocês clicarem e assistirem também, tá certo? Porque plantas suculentas, existem diversas plantas suculentas, tá? E muita gente fala no sistema CAN, tá certo? Que eu já expliquei aqui num vídeo, eu vou deixar aqui também no izinho, tá certo? Para vocês entenderem o que significa isso, tá certo? Mas as Classuláceas, no geral, são plantas que aguentam, né, ou suportam estresse, principalmente falta de água e altas temperaturas, tá certo? Então, em cima do que eu estou falando aqui, em cima da origem dessas plantas, é que a gente vai ter que pensar um pouquinho no sistema de cultivo dessas espécies. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente deva falar basicamente do substrato, tá certo? Essas plantas, elas, na verdade, não suportam encharcamento, tá certo? E também, tá, da forma que muita gente cultiva essas plantas, é interessante que o pessoal tome muito cuidado com relação aos materiais utilizados nesse substrato. Eu, por exemplo, não indicaria, por exemplo, o uso da fibra de coco, tá certo? E até da turfa, se vocês, tá, ficam regando excessivamente as plantas. As raízes das Echeverias, elas gostam de um ambiente, tá certo, um pouco mais seco do que para úmido, tá? Então, eu vejo muito caso de podridão das raízes das Echeverias, principalmente pelo fato do pessoal utilizar substrato com alta retenção de umidade e regas constantes, tá certo? Infelizmente tem gente até que usa, né, o pratinho tá cheio de água no vaso, ok? Isso ocasiona o quê? O vaso, o substrato, se for principalmente o de alta retenção de água, ela vai, tá, puxar na água, tá, via capilaridade. Ela vai sempre manter muito úmida o interior dos vasos, e isso prejudica principalmente as raízes de algumas espécies de Echeverias, por isso muita gente acaba perdendo essas plantas, tá certo? Então, o substrato ideal para a maioria das Echeverias deveriam ser que tenha bastante porosidade, tá certo? Mas que não tenha tanta retenção de umidade de água, o chamado CRA, ok? Então, em muitos casos, o pessoal utiliza muita areia, tá certo? Pode ser utilizado também cascalho. Muitas pessoas utilizam a casca de pinos, tá certo? Para que haja menor retenção de água. Falando um pouquinho também sobre a acidez, né, desse substrato, interessante, tá, nas literaturas, a grande maioria das literaturas, e no meu livro eu também comento, com relação à acidez, tá certo, desse substrato. Nesse caso da Echeveria em si, tá certo, nós utilizamos, ok, um pH aí em torno de 5,8 até 6,5, tá certo? Esse seria a acidez, né, que é uma acidez mais baixa, ideal para o cultivo das Echeverias. Com relação aos adubos, as Echeverias respondem muito bem aos adubos, tá certo? Então, eu tenho visto o pessoal utilizar várias fontes de adubo, desde bocache, os adubos coach, tá certo? Então,
as plantas, essas espécies, elas têm respondido bem com relação a doenças e pragas, tá certo? No caso de pragas, a gente tem visto alguma coisa com relação à cochonilha das raízes, ok? Mas no caso das cochonilhas das raízes, você consegue controlar, tá? Principalmente com a esterilização do substrato, que a gente sempre tem comentado aqui nesse canal. Se vocês que estão entrando agora, que vocês que estão assistindo pela primeira vez esse vídeo, clique aqui no izinho, tá certo? Eu vou deixar o playlist de pragas e doenças, tá bem completo, ela tá bem interessante, tem muitos assuntos, vale a pena você assistir também, tá certo? Com relação a doenças, tá certo? A gente não tem visto muitas problemáticas com relações à parte aérea. Envie você também a sua pergunta, as suas sugestões, isso ajuda muito o nosso canal. E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples e você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube e não esqueça de se inscrever também, ok? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, né, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo o que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.